Olá a todos do canal Juridicando. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje nesse Juridicando especial com a presença de dois convidados, professor Dr. Mário Frota, professor Ricardo Borges. Eu vou falar um pouquinho do currículo dos dois rapidamente. Não é tarefa fácil. O professor Dr. Mário Frota é bastante conhecido na academia portuguesa, europeia, com o seu vasto currículo acadêmico, né? Doutor, passou aí por várias universidades europeias, Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade do Porto, e tantas outras, né? Universidade de Paris, 12, e vários títulos acadêmicos, mas além de tudo isso, academicamente, o professor Dr. Mário Frota é professor emérito da Associação Portuguesa de Direito do Consumo e tem dado inúmeras contribuições aos consumidores portugueses e inúmeras contribuições também aos consumidores do Brasil, pois foi um dos comentaristas do Código do Consumidor de 1990. Então, estamos aqui com um grande especialista na matéria, ao lado do professor Ricardo Borges, mestre pela Universidade Portuguesa Clássica de Lisboa, mestre em Ciências Jurídicas Empresariais, advogado, formação em Justiça Restaurativa pela Fundação Joaquim Nabuco, professor universitário, mediador, conciliador, presidente do SEMAC Brasil. Bem, feita as referências aqui aos convidados, eu gostaria de chamar a atenção dos amigos que nos assistem, que nos ouvem, né, através, seja do Juridicando, seja do Spotify, que estão nos ouvindo nesse podcast, que nós estamos tratando de um tema que tem vários pontos, que é o direito do consumidor, que nós denominamos como direito do consumidor internacional, mas é o direito do consumo, como bem estabelece a Academia Portuguesa de Direito, onde nós vamos encontrar pontos em comum e pontos divergentes. E combinamos aqui o fato de que vários brasileiros e portugueses estão nesse intercâmbio Brasil-Portugal. Então nós temos aí centenas de milhares de brasileiros em Portugal agora, consumindo no mercado português, sobre as leis portuguesas e diretivas da União Europeia, e nós temos, né, portugueses aqui no Brasil, viajando, consumindo os produtos brasileiros e todos, né, unidos por normativas jurídicas que nos afetam reciprocamente. Bem, e eu começo e peço a palavra do professor Mário Frota, um amigo de longas datas, que possa fazer assim uma abertura sobre esse nosso tema, do que mais chama a atenção do professor, o que mais lhe apetece nesse diálogo entre o direito do consumidor brasileiro e o direito do consumo português. É com uma suma alegria que aqui estou perante vós, com o professor Alisson Santos e com o professor Ricardo Borges, amigos de há longa data, e cujo diálogo ininterrupto, de resto, vimos alimentando ao longo dos tempos. Tudo, logicamente, poder-se-ia dizer que, em termos legislativos, o Brasil, desde 11 de setembro de 1990,
que tem, com efeito, um código de defesa do consumidor, que outros denominam, eu creio que redundantemente, de proteção e defesa do consumidor, que é algo de conciso, em que se versa a disciplina de institutos que, ao tempo, revolucionaram o cosmos jurídico. Ao invés, Portugal, que perdeu uma excelente oportunidade de codificação ao longo dos anos 90, porque sempre nos batemos, dado que gente que não era efetivamente do mistério, guindada a posições por menor inteligência dos detentores do poder político e que se congregaram numa comissão que produziu um autêntico aborto jurídico de 817 ou 871 artigos, tanto monta, e que, ao longo de 10 mais 4 anos, persistiu num texto absolutamente inaproveitável. E nessa circunstância houve um veto de gaveta pelo membro do governo respectivo que entendeu tal o coro de recriminações perante um texto ignominioso, imprestável a todos os títulos, não submeter à promulgação. Por conseguinte, nós temos em Portugal miríades de diplomas legais, de diplomas avulsos, relativamente aos quais é difícil encontrar um fio condutor. Por outro lado, o Brasil, e isto entrando na especialidade, verteu para o seu Código de Defesa do Consumidor um sem número de institutos que ou estavam já desenvolvidos na instrumentação jurídica europeia ou estavam acantonados no anteprojeto do Código do Consumo francês e depois num outro documento, a Refonte du droit de la consommation, de Jean Callot-Loy, que só viu a luz do dia já 2 anos depois da promulgação do Código Brasileiro em 1992. Ora, o que sucede é que, por exemplo, o Brasil, ao consagrar a responsabilidade objetiva do produtor por produto defeituoso, aquilo que com impropriedade no Brasil se denomina a responsabilidade pelo fato do produto por tradução imprópria e direta do francês, ao fazê-lo, importa notar que a Diretiva Europeia de 25 de julho de 1985, que inspirou efetivamente o Brasil, como de resto o direito norte-americano, nós tivemos, durante a fase de discussão dos textos no Brasil, especialistas de nomeada norte-americanos, porque o problema também destocava desde os escândalos da Talidomida e do Contergan, que estão na Gênese, que foi o percutor, ou que foram o percutor da definição de uma responsabilidade objetiva
de uma responsabilidade pelo risco, que não baseada na culpa, por forma a dar resposta imediata a produtos suscetíveis de causar danos multitudinários e de valor expressivo. E então o Brasil entendeu legislar não só em relação aos produtos como aos serviços. A Europa nunca legislou em relação aos serviços. Eu fiz parte de uma comissão designada pela Comissão Europeia para a preparação de um instrumento normativo, de uma diretiva sobre a responsabilidade dos serviços, que segurou sistematicamente. Isto é, abortaram-na. Porquê? Porque o Conselho Médico Europeu, dirigido na altura pelo bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal, entendeu dissociar-se e exerceu uma pressão enorme, porque não se podia pôr tudo no mesmo saco, soi-disant. Entendiam os médicos que não podiam ser equiparados aos canalizadores em termos de responsabilidade pelo ato ou pelo serviço de que se tratava. E, portanto, nunca se consignou na Europa, maiormente em Portugal, a responsabilidade objetiva pelos serviços. E o Código Brasileiro contempla. Por outro lado, o Código Brasileiro tem, mercê de uma evolução imparável da vida e dos instrumentos, lacunas clamorosas. A saber, não tinha até há relativamente pouco tempo uma regulamentação sobre o contrato de crédito ao consumo e, consequentemente, sobre o aqui denominado superendividamento, quando, na Europa, mercê de uma diretiva, curiosamente, de 1987, 87/102, já havia disciplina sobre os efeitos perversos que se anteviam do crédito ao consumo e dessa mal imensa de sobreendividados, como se diz por lá, de superendividados, que constituem efetivamente um garrote no sistema e um acréscimo ascensional dos custos do crédito que todos pagarão. E isto porque, desde logo, havia uma ausência enorme de literacia financeira e, por outro lado, porque as instituições de crédito e as sociedades financeiras lançavam mão exatamente de instrumentos de crédito selvagem, vinculando as pessoas sem capacidade económica ou financeira para contrair um qualquer empréstimo, sem qualquer peso na consciência. O crédito selvagem, assistido desde logo por campanhas promocionais verdadeiramente enganosas, não olha a meios para atingir os seus fins. A Europa procurou, desde logo, mais tarde, através de uma diretiva de 8 de abril de 2008, sufriar os ímpetos. E um dos requisitos base para o efeito era o da verificação da solvência ou da solvabilidade dos consumidores. Não pode habilitar-se ao crédito quem quer. Só pode habilitar-se ao crédito quem, em condições de desenvolvimento normal da sua atividade, disponha de meios suficientes para assumir encargos
que há de ter que honrar ao longo da vida, quantas vezes. Portanto, esses aspectos são clamorosos de lacunas no ordenamento jurídico brasileiro, mas não só. Havia 4 projetos de lei em perspectiva, um sobre as associações ou sobre as instituições de consumidores, outro sobre as ações coletivas, que naufragou também, outro sobre o crédito e o superendividamento, e o último, que era hoje o PL 3514, do comércio eletrónico, que continua efetivamente a ser de uma precisão enorme. É imperativo que o Congresso sobre tal se debruce, porque não é o Marco Civil da internet que responde aos problemas inerentes do cotidiano, que se confronta sempre com a ausência de uma disciplina. E nesse aspecto, a Europa, apesar dos 27 Estados-membros, de momento, com todas as suas idiosincrasias, com as diferenças culturais, com as suas afinidades e as suas dissonâncias, nesse aspecto tem sido muito mais lesta a legislar, com incidência, obviamente, nos ordenamentos jurídicos nacionais. E, portanto, eu estive a contabilizar no outro dia, tendo em vista o périplo que venho fazer ao Brasil, e que começa aqui, exatamente no Recife, por deferência do professor Ricardo Borges. Só na Europa há, entre regulamentos e diretivas, 43 instrumentos normativos que disciplinam o comércio eletrónico na relação fornecedor-consumidor, B2C. E isto é significativo das leis avulsas que também perturbam. Eu prefiro a codificação à dispersão. Eu prefiro códigos enxutos a leis profusas, prolíferas, prolixas. A signa dos 3C, dos 3Ps, que nos trazem leis absolutamente indigeríveis, ininteligíveis. Mas o facto é que temos 43 instrumentos normativos europeus aplicáveis, direta ou indiretamente, ao comércio eletrónico. E, portanto, temos uma tutela ao nível dos Estados que o Brasil está longe de ter e que constitui, na realidade, um retrocesso manifesto, quando o Brasil foi luzeiro do mundo em matéria de legislação. E, por conseguinte, nós, nesta aparente dissonância, o Brasil com leis enxutas, nós com leis avulsas, o Brasil com os aspectos dominantes, alguns regulados, outros por regular, nós na Europa com o afã de estar sempre à la page, isto é, estar em cima do acontecimento e procurando que não haja hiatos, que não haja lacunas entre o que a vida exige do legislador e o que o legislador pode dar à vida, nós temos diferenças significativas no método, nos métodos de ação e nos instrumentos de base. Muito bem, professor Mário. Sua fala me faz percorrer um pouco, né, dessa dinâmica brasileira de defesa do consumidor, que é redundante, como foi dito, né? Porque no Brasil a gente tem a legislação mais compacta, né? De outro lado,
a gente migrou, a gente sai de um civil law. É interessante perceber que no sistema brasileiro ele se abraça com a ideia dos precedentes, da súmula vinculante. Muitas das nossas lacunas, ao invés de se utilizar de uma legislação, digamos, avulsa, e de chamar, vou utilizar um termo muito do judiciário, chamar o feito à ordem, e vamos aqui discutir a vida real e vamos legislar sobre, né, essa demora do legislativo brasileiro, essa morosidade que a gente tem, traz uma certa, não digo autonomia, mas é um ambiente propício para que o judiciário exerça, digamos, o preenchimento dessa lacuna, desse vazio e tal. Considero eu que mora o perigo numa situação onde temos a autonomia do Poder Judiciário, contudo, em muitos aspectos, nos falta uma discussão mais, eu diria, mais consistente, mais séria sobre, e a sociedade civil fica alijada desse debate, sobre vários aspectos, por exemplo, do comércio eletrônico, e mais ainda, no que se refere às instituições financeiras, no que se refere aos contratos bancários, dentro do universo do consumidor. Por exemplo, quando nós pegamos o Código de Defesa do Consumidor no Brasil e vamos interpretar à luz da doutrina, nós temos os nossos doutrinadores, né, e os mais antigos, os mais recentes, né, que de certa medida seguem uma linha bem alinhada em muitos aspectos. A doutrina no Brasil tem um aspecto muito interessante, principalmente em matéria consumerista. De outro lado, quando a gente pega o repertório de decisões do Superior Tribunal de Justiça, do STJ no Brasil, muitas dessas lacunas foram disciplinadas pelo STJ. E aí você percebe decisões quase que antagônicas ao que está definido em lei, dentro daquela dinâmica de que a inteligência normativa, a autonomia do judiciário, e pior do que isso, é pensar que essas decisões do Superior Tribunal de Justiça no Brasil, elas estão formando doutrina para as outras decisões. Então, você está construindo um edifício cuja base é uma interpretação, muitas vezes, dissonante da interpretação doutrinária e dissonante de uma interpretação literal, né, que o próprio cidadão pode fazer lendo o artigo e falar, peraí, o código, então, que eu estou trabalhando é outro completamente diferente. Esse é um código, isso nas decisões que versam sobre contratos de relações de consumo referente ao direito bancário no Brasil, é incrível. Você lê o código, lê as decisões e fala, não, o código diz uma coisa, a decisão está dizendo aqui outra coisa. Então, é um aspecto, né, que me remete à discussão sobre segurança jurídica, que é um ponto que eu levanto, né? Em Portugal, especificamente, a gente tem tratos diferenciados, né? A questão, por exemplo, da garantia no direito português sobre serviços e produtos e no direito brasileiro.
existe uma diferença que é interessante e que, por vezes, quando eu ouço essa diferença, eu falo, o consumidor teve mais, digamos assim, prestígio, né, dentro do direito português. Em outras situações, eu percebo que no direito brasileiro, me parece que a flexibilidade da norma permitiu um maior prestígio do consumidor brasileiro. Aí eu aproveito, né, para lhe perguntar sobre essa questão, que é um tema que aparentemente divergente, eu digo aparentemente porque a gente pode encontrar pontos realmente em comum, do prazo de garantia no direito português e no direito brasileiro. O que é que o senhor considera relevante? Há quem entenda, há uma certa doutrina a que não escapam também professores que são há um tempo magistrados judiciais no Brasil, que entende que o sistema brasileiro, por ter uma norma aberta, é mais favorável ao consumidor que o sistema europeu, nomeadamente que o sistema português. Porque a interpretação que se confere, para além daqueles prazos restritos que as normas do Código contêm, é a de que o prazo de garantia é o da vida útil do produto. Algo que tem de ser preenchido por cada um dos julgadores que é chamado à apreciação de uma concreta espécie de facto em relação a cada um dos produtos. E, para tanto, ou haveria uma grelha influenciada tecnologicamente pela expertise, dizendo o tempo de vida útil de uma torradeira é de 15 anos. O tempo de vida útil de um ferro de engomar é de 10 anos. O tempo de vida útil de uma máquina de café é de 5 anos. Mas não. Eu, há instantes, falava exatamente aqui em off de uma realidade que é indesmentível. O Gabinete Europeu do Ambiente definiu que o tempo de vida útil de um smartphone oscila entre 15 ou entre 25, melhor, e os 232 anos. Porém, como vocês dizem, o tempo realmente de vida útil, mercê de toda a evolução tecnológica de um smartphone, é de 3 anos. E nessa circunstância eu pergunto-me se um juizado especial, algures, no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, ou em Lagoa Vermelha, se ocupar de um feito destes, que tempo de vida útil dá um smartphone sem apoios de qualquer natureza? E serão os mesmos de um juizado especial em Tocantins, na capital, ou Aiures? O mesmo que em Manaus, o mesmo que em João Pessoa, o mesmo que em Belém do Pará ou em qualquer das longínquas paragens desse imenso território? Pois o problema é esse. Nós, na Europa, ao invés, aquilo que muitos consideram, o professor Alisson referiu, há uma certa estabilidade, mas uma estabilidade instável, porque a diretiva anterior, transposta para os ordenamentos jurídicos, conferia de modo
firme, irrebatível, garantia para os bens móveis duradouros, 2 anos. Nem mais, nem menos. A garantia que a Lume veio em 2019, a 20 de maio, entendeu, em homenagem à sustentabilidade, definir como mínimo de garantia 2 anos, convicta naturalmente de que os grupos de pressão, os lobbies, ficariam de braços cruzados. Conclusão: houve 3 ordenamentos que elevaram a garantia de 2 para 3 anos. E todos os mais, com exceção da Finlândia, que tem um regime um tudo nada assimilável com inconstâncias ao brasileiro, todos os demais ordenamentos, portanto temos aqui 4, os 23 restantes mantiveram-se nos 2 anos. E uma garantia de 2 anos para um automóvel, por exemplo, quando se apela à sustentabilidade, que é a mesma garantia de uma torradeira ou de uma máquina de café de pressão, revela alguma insubsistência. E mais, com esta hipocrisia, os ordenamentos vieram a determinar que, mesmo aqueles que estabeleceram uma garantia de 3 anos, durante os 2 primeiros anos, e isto coincidia com a legislação anterior, a garantia exime o consumidor a ter de prestar ou sobre ele recair o ónus da prova da não conformidade da coisa com o contrato. O que quer significar que, para o 3º ano de garantia, incumbe ao consumidor fazer a prova de que aquela não conformidade, o vício, a avaria, a divergência, o defeito, já existia no momento da entrega do bem, o que é uma falácia. O que quer significar que esta garantia de 3 anos é realmente uma garantia de 2 anos. Porque a prova, essa prova diabólica de fazer prova de que há 3 anos, a quanto da entrega do bem, já existia a não conformidade, é qualquer coisa de extravagante, de extraordinário, de inacessível. Portanto, nós o que tendemos, porque não há 2 mundos, não há 3 mundos, não há cidadãos de primeira, não há cidadãos de segunda, não há cidadãos de terceira. Aquilo que precisamos é de um conjunto de normas que tutelem a posição jurídica do consumidor em Macau, em Hong Kong, no Vietnã, em Macapá, onde quer que seja, em Passo Fundo, de modo a que nem a do Pico, nos Açores, em Brest, em Bucareste, em que nós, cidadãos do orbe terráqueo, tenhamos a mesma dignidade, porque os bens circulam globalmente. Eu recordo-me, quando a discussão dos trabalhos preparatórios do Código de Defesa do Consumidor do Brasil, as leis restritivas da poluição dos automóveis, quando Rolf Nader veio denunciar a General Motors, eram cumpridas lá, mas não eram cumpridas nos veículos exportados para o Brasil. É esta hipocrisia de um mundo multipolar que favorece uns, que avantaja uns, que confere dignidade ao estatuto de alguns e que continua a considerar todos os outros como seres inferiores, tem de acabar. Mas isto passa pela assunção de uma causa nobre que está a definhar. Ainda hoje me dizia uma promotora de justiça que esteve nos primórdios
da Defesa do Consumidor no Ministério Público aqui, com o Nelson de Santiago Reis, o saudoso Nelson de Santiago Reis, a Rosemary Sotomayor, que, com efeito, estamos a assistir a uma debandada geral do interesse dos temas do direito do consumidor, por muito que se fale. Há aqui um abastardamento dos institutos. Eu, quando o Alice me falou das magistraturas, o direito está em mutação tão rápida que mesmo os magistrados dos tribunais superiores carecem de formação para a vida, carecem de formação permanente. Eles não são o alfa e o ômega do sistema, não são o oráculo. É preciso que os magistrados, que se sentem donos e senhores, com uma soberania inexpugnável, tenham a humildade de sentar num banco, numa sala de aulas e receber os ensinamentos daqueles que podem contribuir para a formação de toda a sua conceptologia. É isso que me parece, com o devido respeito. Eu vejo, por exemplo, decisões de indivíduos que entraram pelo quinto constitucional, mas que vêm da advocacia dos bancos a defender exatamente nas posições de que dispõem os bancos, quando deviam ser, e fazem-no já instintivamente. Não há aqui qualquer corruptela. O que há são vícios de antanho e acabam por, nas suas decisões, dar efetivamente procedência às causas das instituições de crédito em detrimento dos consumidores, quando os consumidores tinham a lei do seu lado, tinham o Código de Defesa do Consumidor e as leis avulsas que com ele confluem ou nele confluem exatamente a seu favor. Muito bem, professor. E a gente vai navegando aqui por essas ondas, né, do direito consumidor. E eu vou aproveitar esse momento agora, né? A gente falou um pouco sobre comércio eletrônico, falamos sobre direitos financeiros relacionados ao consumidor, e há um ponto que também toca, e é recente esse ponto, toca o direito português, o direito brasileiro, quando a gente fala da Lei de Proteção de Dados, aqui, né, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no Brasil após ter entrado em vigor na Europa, e que se soma nesse microsistema, né, de direito, que é o direito do consumidor, mas que tem várias características de um direito abrangente e se pretende a buscar um viés cosmopolita, internacional, né? Apesar, a gente sabe, tem tratados internacionais, tem questões realmente que precisam ser vistas com mais sentido de padrão, principalmente quando a gente trata, por exemplo, na questão dos direitos de viagem, por exemplo, que está tocando aí, né, aos consumidores que estão pelo mundo. Mas, especificamente, com relação à proteção de dados, quais considerações se faria com relação a esse avanço? Porque se tem como um avanço a necessidade dessa proteção. De outro lado, pelo menos aqui no Brasil, a gente pode dizer com todas as letras que estamos ainda a passos curtos, precisando muito trabalho para que essa
legislação realmente esteja presente em todos os serviços. Estamos ainda há muito por fazer. O desembargador Joaquim Marcos de Carvalho, do Tribunal de Justiça do Paraná, dizia há tempos numa conferência que é de algum modo uma utopia pensar-se que nós temos uma efetiva proteção de dados, porque realmente a cada constrangimento imposto pela Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil ou pelo seu homólogo Regulamento Geral de Proteção de Dados, que isso, afinal, constitui um autêntico logro. É certo que há uns passos tímidos agora. O conceptor do Regulamento Geral Europeu, que serviu de base a LGPD, já está a tantos títulos ultrapassado. Por exemplo, quando nós pretendemos, isto é um exemplo muito simples, combater o spam, porque entre nós há que ligar o Regulamento Geral de Proteção de Dados a um outro que devia ter vindo a lume ao mesmo tempo e não veio, e que seria uma tradução avançada de uma diretiva de 95/46, que é ou que deu lugar à Lei de Proteção da Privacidade nas Comunicações Eletrónicas. Nós temos como pacífico, porque emerge da diretiva e da lei, que o spam é proibido quando dirigido a pessoas singulares, a pessoas físicas. No entanto, nós recebemos todos os dias centenas de mensagens não solicitadas. E isso constitui uma violação grave. E quando nos dizem, por exemplo, como está a acontecer entre nós na Europa, esta mensagem é enviada ao abrigo do protocolo e enunciam umas coisas esquisitas que não estão ao alcance do consumidor, o consumidor, as mais das vezes, passe a expressão, porque demasiado académica, engole aquilo que não tem qualquer base, qualquer fundamento legal. E não age. Mas se todos agíssemos, e eu tenho-me feito, de algum modo, prosélito dessa causa, se todos agíssemos, afogar-se-iam as instituições. Quando, repare-se, quando eu não tenho alternativa, quero ter acesso a determinado documento em suporte digital e me dizem ou aceita ou não tem acesso. O que fazer? Onde está a liberdade de acesso que as cartas proclamam? Princípios e regras que consignam? Onde? Ou quando eu procuro recusar tudo, quem é que me diz que eles não convertem este recusar tudo em aceitar tudo? Através de um programa informático. No outro dia, em Portugal, numa grande insígnia da distribuição alimentar, eles fizeram uma redução, uma promoção do bife, vitela, vitelão, bife do redondo e não sei o que mais. As pessoas pesavam a carne na secção do talhante. Portanto, vocês aqui chamam-lhe
o açougue, o açougueiro. Nós não temos essa expressão, pelo menos no português atual. E então, qual era a consequência? Os 500 gramas pesados ali eram convertidos na caixa em 600 ou 700 gramas para que, por sua vez, multiplicados por aquilo que era o desconto, viesse dar preço igual, rigorosamente igual àquele que seria o devido sem qualquer desconto. Isto é um crime contra a segurança cibernética, não contra a segurança alimentar. Mas é um crime previsto e punido com uma pena de prisão entre nós de 1 a 5 anos. Quem é que aciona tudo isto? Os consumidores não sabem. Os consumidores precisam também de educação para os dados. Porque os consumidores, quando recebem uma coisa gratuita, não têm consciência de que estão a pagar através, e a peso de ouro, através do ouro dos nossos tempos, que é a disponibilidade franca de todos os seus dados. E é isso que está a acontecer. E as pessoas não se percatam, não se preservam. As pessoas não têm de maneira nenhuma aquele impulso de não, comigo não. E dão tudo. Abrem-se a todas estas aparentes facilidades sem saber que estão a alimentar o tráfico de dados no mundo com consequências nefastas em toda a vida. É um alerta, né, professor Mário Frota? A gente está vivendo um momento em que os dados viraram um verdadeiro ouro digital. Um verdadeiro ouro. E eles estão sendo... E nós não temos consciência disso. E nós não agimos em defesa dos nossos próprios dados. Eu penso que falta, pelo menos aqui no Brasil, a sociedade civil se organizar mais E então, e em Portugal? E ter iniciativas nessa linha. Também. Porque nem tudo, se a gente espera pelo poder público, a gente sabe que em muitas situações a sociedade civil, eu tive a oportunidade de estudar a política de medicamentos anti-HIV no Brasil, que foi uma política muito bem sucedida, tem sido bem sucedida. É interessante porque o tratamento gratuito, né, proporcionou a manutenção da vida de todos aqueles portadores do vírus no país. E essa política, ela não foi uma política top-down. Ela não foi uma política que vem de uma política pública por excelência. Ela veio da sociedade civil, que veio se organizando e veio pressionando o Estado, veio exigindo um tratamento equânime, um tratamento, na época, para as minorias, mas que ganhou. Os políticos também precisam se adaptar aos tempos. Os políticos também precisam de literacia nos diferentes segmentos, porque se desdobra a própria ação política. E não é isso que temos, infelizmente. E daí as consequências desastrosas que se verificam em cada instante, para além da corrupção que está instalada em todas as fímbrias do sistema. Perfeito. Passando aqui a palavra para o professor Ricardo Borges, amigo de longas datas. Professor Ricardo, o tema direito do consumidor, né, que nos apetece em vários sentidos, ele tem um ponto, né, que é um ponto de resolução, que muitas das vezes não é judicialmente, ele pode ser realizado extrajudicialmente. E o professor Ricardo, como um especialista nessa área da mediação,
da negociação, quais seriam os elementos que a gente pode encontrar aqui no Brasil de refúgio, de solução para defesa do consumidor? Amigo Alisson, a amizade é de longa data, como você mesmo já falou, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer a minha satisfação de estar aqui, a seu convite, acompanhando o caríssimo professor Mário Frota, uma amizade que recorrentemente vem se renovando, né? Nos últimos 10 anos, pelo menos. Mas é sempre um motivo de satisfação estar aqui, a convite do professor Alisson. E eu diria o seguinte, uma das minhas preocupações atualmente seria no sentido do acesso à justiça. E o acesso à justiça pressupõe conferir dignidade a todo e qualquer cidadão e, portanto, aos consumidores. E consumidores somos todos nós, né, professor? Por aí, a gente teria, né, começando pelo plano da dignidade, a própria Constituição já seria uma garantia. Mas a minha preocupação não se restringe só à acomodação, vamos dizer assim, objetiva da Constituição ou infraconstitucional das leis vigentes. A gente tem o marco legal ou a lei geral da mediação para os casos, né, extrajudiciais, mas tem também, e aí muito significativo para mim, o próprio Código de Processo Civil, que embora trate das conciliações e mediações no âmbito judicial, nada obsta que possa ser aplicado também nas vias extrajudiciais as garantias que ali estão. E eu começaria, né, lembrando do artigo 65 do Código de Processo Civil, exatamente o parágrafo 2º e 3º, que trata, respectivamente, da aplicação ou da utilização da conciliação e da mediação. No caso do consumo em geral, a gente teria, para os conflitos nessa área das relações de consumo, a gente teria mais especificamente a conciliação, né? Que a própria dicção do parágrafo 2º do 65 do Código de Processo Civil leva a entender que é mais apropriada a utilização, a aplicação da conciliação. Haja visto que não existe uma relação prévia, né, entre o consumidor e o prestador de serviço, consumidor, né, e aquele que fornece o bem de consumo. Mas também nada impede de se utilizar a mediação, porque na própria expressão dos dois parágrafos do 165, parágrafo 2º e 3º, a expressão é preferencialmente. Então, você pode usar tanto a mediação quanto a conciliação ou outro meio, outro método que seja autocompositivo. E, nesse contexto, numa conversa prévia que eu tive com o professor Mário Frota, eu fiquei, inclusive, satisfeito e até um tanto quanto surpreso na perspectiva de adoção da arbitragem, né? Nesse viés do consumidor, das relações de consumo, e aí uma atenção especial, eu vejo, do ponto de vista social, né? Socialmente, seria uma demanda socialmente louvável em face de ser o consumidor, né, a parte vulnerável na relação. Então, seria uma aplicação que aqui no Brasil eu desconheço que se faça a esse nível. A arbitragem, bem ou mal, se aplica às causas, às demandas que tenham maior repercussão econômica. E ainda, né, ainda está meio que a andar passo a passo. Não é uma coisa muito difundida. Voltando um pouco para a questão da mediação e da conciliação, falta sim orientação, informação para os consumidores demandarem pela aplicação do método. E aí efetivamente a minha preocupação se resume, não é, nessa
nessa condição de que o meio, a metodologia, o método, como queira, mediação, conciliação, são meios que efetivamente, ou métodos que efetivamente resolvem, né, facilitam a resolução do conflito. E os consumidores não têm ainda a informação suficiente para demandarem, né, pela utilização do método. Minha preocupação seria aí exatamente porque tenho para mim que a mediação, a conciliação, enquanto aplicadas, efetivamente buscam acesso, buscam facilitar o acesso à justiça. E eu diria que em alguns casos não é nem facilitar, seria, em alguns casos, a única via de acesso à justiça. E, portanto, enquanto única via de acesso à justiça, e mesmo que facilitando, tendo o consumidor a possibilidade de escolher, na verdade, outros caminhos, outros meios, o sistema multiportas está aí, mas seria, nesse caso, né, por esse viés social, seria a aplicação efetiva do acesso à justiça e, portanto, da dignidade da pessoa humana. Contemplaria o princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, da dignidade do consumidor. Eu sei que o professor Mário Frota se preocupa muito com essas situações do consumidor enquanto parte vulnerável e hipossuficiente nas relações de consumo, fala, né, em favor do consumidor, não só no Brasil, mas quando está aqui, mas principalmente Portugal, Europa, e é louvável a posição que ele adota frente à defesa, à proteção, para ser redundante, como o professor já colocou, né, a proteção dos consumidores. Mas seria por aí, Alisson, essa minha preocupação é o que tem me incomodado bastante ultimamente, né? Se por um lado você tem a certeza, a convicção de que esses métodos, conciliação e mediação, resolvem, inclusive o próprio CNJ indica, né, incentiva a utilização pelos tribunais e espalhados pelo Brasil, mas ainda falta a informação chegar à ponta, né, no caso da relação de consumo, aos consumidores. Eles precisam saber, eles precisam ter consciência de que esses métodos resolvem e a taxa de êxito é altíssima, né? Mais uma vez, contemplando, portanto, né, a dignidade do próprio cidadão. E tua fala, Ricardo, ela se alinha bastante com a ideia do controle difuso do sistema brasileiro de defesa do consumidor. Ou seja, a participação, mais uma vez, da sociedade civil se faz divisor de águas para que o direito do consumidor, de fato, esteja cada vez mais forte. Então, a gente falou aqui no nosso debate, no nosso podcast, sobre os sistemas, os diferentes sistemas que estão pontuais, né? Diferenças pontuais, mas os princípios, o princípio da dignidade, o princípio da boa-fé, que são princípios que são alicerce dos sistemas, mas ele se efetiva na medida em que o consumidor passa a ser consciente desses seus direitos e passa a participar realmente do controle social dos seus direitos. Sim. Bem, momento agora de agradecer. Obrigado, professor Mário Frota, pela sua gentil abraçar essa causa do consumidor, atendido gentilmente nosso convite. Agradeço ao professor Ricardo, né, pelas parcerias que sempre tivemos e continuaremos tendo, e dizer-lhes que as portas aqui estão abertas e que nós realmente estaremos juntos, se Deus quiser, em outras oportunidades. Muito obrigado e até breve. Até breve, sim. Grande abraço.